Para entender uma parcela do projeto de extermínio do povo negro, vamos contar uma história a vocês. Jefferson é negro, jovem e morador da periferia de São Paulo. Pedro é branco, jovem e morador de um bairro nobre de São Paulo. Quando estava na escola, Jefferson entendeu como a polícia tratava os adolescentes na periferia. Ele e seus amigos sofriam constantemente enquadros dos policiais armados, sem motivo algum. Muitos desses enquadros eram bem constrangedores, com violência e humilhação. Na escola de Pedro, os adolescentes circulavam livremente. Por lá, os enquadros não acontecem e há tolerância e respeito com os jovens. Jefferson cresceu em um ambiente hostil. Alguns de seus amigos sofriam flagrantes forjados e iam parar na Fundação Casa para cumprir a pena de algo que não haviam feito. 70% dos internos da Fundação Casa são negros. Pedro nunca sofreu um enquadro policial e nem teve amigos presos. Certa noite, já na vida adulta, Jefferson se atrasou para voltar do trabalho e teve que dormir na rua, pois não havia mais ônibus e metrô no terminal Parque Dom Pedro. Ele mora em Itaquera, trabalha em Santo Amaro e faz cursinho na Uneafro no Campo Limpo. Na mesma noite, Pedro juntou alguns amigos e foi para a balada, com carro próprio. Pedro já está formado e nunca trabalhou, pois quer fazer mestrado no exterior. Dormindo recostado em uma entrada do terminal de ônibus, Jefferson foi abordado por policiais. Em seu bolso havia 5 gramas de maconha. No meio da madrugada daquela mesma noite, Pedro, que havia bebido, decidiu reunir os amigos e seguir para outro lugar. No caminho, seu carro foi parado em uma blitz. Policiais encontraram 2 quilos de cocaína e uma balança de precisão. Jefferson, após sofrer com a violência imposta pelos policiais no enquadro, foi preso e levado para a delegacia. Pedro foi preso e levado para a delegacia. Na delegacia, Jefferson teve que aguardar por 12 horas para depor. Sem advogado ou um familiar, teve que se defender sozinho. Contra a versão policial, nada pôde fazer. Foi qualificado como traficante. Pedro chegou na delegacia e esperou 20 minutos pelo advogado da família, que chegou acompanhado de seu pai. Prestou depoimento e foi enquadrado como traficante. Após 3 dias de angústia, Jefferson ouviu do juiz, na audiência de custódia, que deveria ser mantido em prisão provisória, pois oferecia risco à sociedade. O defensor público nada pôde fazer. 55,5% dos negros têm a prisão preventiva decretada em audiências de custódia. Já Pedro teve sua audiência de custódia no dia seguinte. Após ouvir seu advogado, o juiz determinou sua soltura para que aguardasse o julgamento em liberdade. 41% dos brancos são liberados na audiência de custódia. A Constituição Federal prevê que a presunção de inocência deve ser respeitada e o acusado só pode ser conduzido à condição de preso provisório quando sua liberdade coloca em risco a instrução do processo, caso haja indícios de que ele pode ameaçar testemunhas ou destruir provas, caso haja entendimento de que ele pode voltar a cometer crimes ou garantia da ordem pública, caso haja risco concreto de fuga ou por abalo à ordem econômica. Nada disso havia acontecido com Jefferson. Jefferson passa 11 meses preso provisoriamente, aguardando a primeira audiência de seu julgamento. Presos provisórios no Brasil aguardam, em média, 7 meses pelo julgamento. Livre, Pedro é julgado em 4 meses. Jefferson é condenado a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. No Brasil, a população negra representa 54% do total. No sistema penitenciário, são 64% de negros. Pedro é inocentado. A defesa apresenta laudos médicos que apresentam Pedro como um dependente químico. Após o julgamento, o juiz entende que ele é usuário de drogas e recomenda um tratamento à família. A história que contamos aqui é real. E como essa, tantas outras acontecem no país inteiro.
Se você chegou até aqui e se indignou como eu, então precisamos fazer algo para mudar. Que tal começar por colocar mais negras e negros no Legislativo? Vote Douglas Belchior para deputado federal. 5075.